2021 tem sido um ano e tanto para ele, Jeff Lemire, Danielzinho! Nossa, olha, ele tá muito bem na fita, hein, Drago? Acabou de tá... estrear Sweet Tooth na Netflix, teve vídeo aqui no canal, inclusive. Acabou de sair os indicados ao Eisner 2021 e ele tá concorrendo em várias categorias por várias séries que ele faz ali. Tá bom que não é nenhuma novidade ele concorrer ao Eisner, porque isso é rotineiro pra ele, né, Drago? Pois é, ele faz muita série, tudo que ele faz é acima da média, então ele tá bastante acostumado, mas já a gente menciona inclusive aos prêmios que ele está concorrendo esse ano. E além disso, suas séries têm saído regularmente aqui no Brasil. Muitas delas pela editora Intrínseca, que agora está trazendo para nós o segundo volume de Descender. Finalmente, Danny Boy! O primeiro terminou com cliffhanger, o que deixa a gente afoito para ver o que ia rolar. E agora, enfim, sabemos o que aconteceu. Sabemos como a saga continua. Aliás, Danielzinho, essa coleção da Intrínseca de Jeff Lemire tá ficando uma pepita. Tá ficando uma delícia, Drago. Eu peguei aqui na minha coleção todos os Jeff Lemire que a Intrínseca já lançou. Ó. 4 Black Hammer, Royal City, Family Tree e os 2 Descender. Tudo no mesmo formato, no mesmo padrãozinho, bem traduzido, coisa fina mesmo, tá ficando muito da hora. Pra gente que é fã desse autor aí, prato cheio e tudo é imperdível. E inclusive a gente já comentou todas essas obras aqui no canal Pipoca e Nanquim. Dá pra montar uma playlist aí de Jeff Lemire aqui, né, cara? De tanto que a gente gosta dele. E agora, por conta dessa parceria com a Intrínseca, vamos comentar mais sobre o segundo volume, que chega então com 128 páginas coloridas, capa cartão e reúne as edições de 7 a 11 da série original. O preço sugerido é R$ 49,90. Para quem comprar agora pelo link do Pipoca, vai ter a chance de receber aí um brinde muito legal, que é uma cartela de imã personalizada. Lembrando que esse brinde ele tem estoque limitado, não acrescenta nada ao preço, tá o mesmo valor da edição normal, R$ 49,90. Então adquira o seu exemplar, garanta esse brinde, que eu tenho certeza que vocês vão amar Descender. E como nós comentamos toda a série Black Hammer, estamos comentando tudo que a Intrínseca lança no Brasil, a gente não podia deixar de falar desse segundo volume, mas nós vamos tentar comentar sem nenhum spoiler do primeiro. Tá. Né? Se a gente for soltar algum spoiler antes, a gente avisa aqui pra vocês, e aí vocês avançam um pouquinho, então podem continuar no vídeo sem medo nenhum, tá ligado? O Descender, até no primeiro vídeo que eu fiz com o Alexandre Calari, a gente introduziu aqui como sendo o Star Wars do Jeff Lemire, né? Porque realmente é a sua epopeia sci-fi, né, Danielzinho? É a sua ópera espacial, né? Exato, cara. Eu queria ter participado daquele vídeo que vocês fizeram, porque eu gosto muito de Descender. Eu acompanhei o primeiro volume gringo quando saiu lá fora e fiquei muito feliz quando a Intrínseca lançou aqui. Porque é Jeff Lemire ao lado de um desenhista que eu adoro, que é o Dustin Nguyen. O Dustin Nguyen, me perdoa aí se tiver errado a pronúncia do nome dele, tá? Ele tinha feito antes, eu vou até pegar aqui, ó, o Batman, Pequena Gotham, que eu tive o prazer de ser um dos tradutores. E quando eu fui pro exterior lá, na convenção, na Nova York Comic Con, eu fui na mesa dele e peguei um autógrafo, Drago, do tanto que eu curto o traço dele, sabe? Eu acho ele um desenhista excepcional mesmo. Premiado também, igual o Jeff Lemire, viu? Bastante premiado no Eisner. Premiadíssimo no Eisner, em tudo quanto é lugar, porque ele desenha muito, muito bem. E eles pegaram pra si esse desafio de fazer mesmo uma saga cósmica, uma ópera espacial, e fizeram muitíssimo bem, Bruno. Criaram a galáxia deles, com muitos planetas, com muitas raças, né? E um plot sensacional, né? Que envolve a chegada de vários robôs, acho que são 10 robôs, né? Porque eram 10 planetas e foi um por planeta, né, Danielzinho? São os ceifadores, né? Os ceifadores, robôs gigantescos, tamanho do Galactus assim, que apareceram do nada, não se comunicavam com ninguém e eram super estranhos. E aí o primeiro sinal que eles emitiram, fazendo até as pessoas pensarem, será que eles vão finalmente se comunicar conosco? Mas não era comunicação, coisa nenhuma. Eles atacaram os planetas, reduziram drasticamente a população da galáxia como um todo e em seguida desapareceram, né? A única coisa que não foi afetada por esses ceifadores foi os robôs. Nenhum robô se feriu, nenhum robô foi afetado. E isso, claro, desencadeou em todos uma desconfiança severa para cima da inteligência artificial, né, dos robôs. E a inteligência artificial, inclusive, tinha leis próprias, né, tinham representantes próprios. É uma coisa bem avançada dentro desse cenário aí. E todos acabaram sendo alvo de extremo preconceito e começou uma caçada, né? A HQ se passa, portanto, 10 anos depois desses acontecimentos, mostrando que os robôs são uma espécie em extinção, vamos colocar dessa forma, e
Possivelmente estamos lidando aí com o retorno dos ceifadores, né? E a gente descobre tudo isso graças ao protagonista de Descender, que é justamente um robozinho chamado Team 21, que ele foi deixado para trás em um planeta de mineração, né, Daniel? Uma colônia afastada dos planetas ali do CGU, né, que é o Conselho Galáctico Unido, né, e ele ficou lá 10 anos adormecido. Quando ele voltou, rapidamente ele despertou interesse, porque ele se conectou lá nos computadores, né, despertou interesse e virou uma caçada universal a ele. Todo mundo tem interesse em descobrir o Team 21, porque ele era uma espécie de robô muito avançado e provavelmente no seu código, na sua programação, tem respostas sobre os ceifadores. Então o CGU, a galera, os caçadores de recompensa, outras raças, outros planetas, estão interessados em descobrir o que são esses ceifadores, se eles podem voltar ou não, e o Team vira peça fundamental nesse jogo galáctico, né? Quando ele se conecta nos sistemas, né, de computadores, ele é localizado por diversas nações, né, diversos planetas, inclusive pelo que eles chamam de sucateiros, né, que caçam robôs e como recompensa, vendem, fazem negócios, e vai todo mundo atrás do Team 21. Isso a gente vê se desenrolar no primeiro volume, né? Termina com um cliffhanger muito misterioso, um negócio que você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? E o volume 2 expande ainda mais essa mitologia, traz novos e excelentes personagens, reintroduz alguns que nós pensávamos que já tinham saído de cena, mas eles voltam aqui e são super legais. Nós temos uma dupla meio Chewbacca e Han Solo sendo formada nesse volume 2. Não vamos dar muitos detalhes por enquanto, mas é uma dupla sensacional. Então realmente você vê que o Jeff Lemire ele tem história para contar ao longo dos 32 volumes que compõem Descender. E por esse ser um cenário muito rico, logo que ele acabou o Descender, ele começou o Ascender, série spin-off, que ainda está em andamento lá. Vai terminar em que volume lá, Danielzinho, o Ascender? Acaba no 18 mesmo e está programado para terminar em agosto deste ano, né? Porque o Descender, como você falou, teve 32 edições. Ele publicou de maio de 2015 a julho de 2018. Aí ele continuou a saga desses personagens e fez o Ascender, né, que é um derivado total mesmo do Descender. E ele começa então em novembro de 2019 e tá lançando agora neste ano para terminar em agosto. E olha, e promete, viu, cara? Que épico que esses dois caras fizeram. Mas uma das coisas que eu mais gosto, Drago, do Descender é que é assim essa odisseia cósmica gigante, tal, super sci-fi, mas discute sempre aqueles temas que são especialidades do Jeff Lemire, né? O grande motivo ali da série é falar sobre família, sobre amizade, sobre intolerância. E aqui em Descender, por ser um sci-fi, né, ele aborda muito a relação, muitas vezes conflituosa, entre humanos e tecnologia, né? E eles fazem isso muitíssimo bem. Eles dosam tudo isso muito bem. Então você vai ter uma aventura ali espacial sensacional, divertidíssima, com essa pegada super sensível e humana que o Jeff Lemire é um expert em fazer, né? Parece à primeira vista um tema, uma discussão batida, né? Que é aquela coisa, seres de inteligência artificial merecem os mesmos direitos que nós, seres feitos de carbono. Teoricamente tem alma, né? O robô não tem alma, a gente tem alma. Isso diferencia, né? Eles são ou não são uma forma de vida. Parece uma discussão já abordada, na verdade parece não, é uma discussão já abordada em diversos filmes, séries e outros quadrinhos. Mas o Jeff Lemire ele consegue tratar disso com muita novidade. E ele cria cenas empolgantes também, porque tem muita cena de ação. E o Dustin Nguyen, o Dustin Nguyen, ele desenha muito bem as cenas de ação também, cara. Tem um momento lá envolvendo aquele personagem robô que aparece no primeiro volume, que é o Perfurador. Uma cena de ação com ele que é muito boa, cara. Você fala, nossa, que da hora. Tem uma hora que aparecem seres híbridos, né? Metade humanos e metade robôs. Olha o visual desses caras, que foda, sensacional o visual de todos eles. É muito louco. Ele é muito criativo, cara. Ele tem a arte, Drago, perfeita pra contar essa história do Lemire, assim. Porque ele é tão criativo pra concepção de personagens, maquinários, cenários, esse mundo imaginativo mesmo que eles tiraram da cabeça deles ali, né? Quanto pra passar emoção. Então ele dosa muito bem o sci-fi
com esse lado humano do roteiro, sabe? Que é extremamente necessário. E aí ele consegue, às vezes com pequenos traços, assim, com muita sutileza, passar toda a expressão que o Team 21, que é um robô, mas é extremamente humano, tá sentindo ali. A Telsa, que é a capitã, né, que vai entrar ali pro grupo dele também, que é super fria, calculista no começo, mas com o tempo ela vai ganhando uma coisa, o coração dela vai se abrindo ali pro Tim, né, e depois no segundo volume a gente vai ver que vai ter até um tom meio maternal que ela vai ter por esse robozinho e tal. Ele faz isso muito bem com o seu traçado, sabe? Ele passa perfeitamente essas emoções. Então ele como eu disse, ele é o parceiro ideal pro Jeff Lemire, porque ele é um monstro dos quadrinhos mesmo. Sem contar a narrativa ágil e dinâmica que ele traz para cada página, né, Daniel? Então você tem uma discussão super interessante sendo abordada, com o traço magnífico do Dustin, com personagens super cativantes. O Daniel mencionou a Telsa aí, mas tem também o Tulis, o Dr. Kwon, o Bandit, o Perfurador, o próprio Team 21, e toda essa questão de preconceito com robôs, só que com um personagem robô super legal como o protagonista da história, que não tem como você não se apaixonar. Então os outros personagens vão aos poucos sendo despidos de seus preconceitos por robôs por causa do carisma do Team 21. Tudo isso se passando num cenário riquíssimo aí do CGU, com todas essas raças essas que têm conflitos desses planetas, têm conflitos próprios entre si. Nesse momento da história, por exemplo, no volume 2, tem um planeta com um ditador, um novo ditador tomando o controle do trono. O anterior já era maluco, o novo, que é filho do anterior, é pior ainda. É pior. Vai causar uma puta guerra na galáxia, sabe? Então são vários confrontos. É uma pegada meio Game of Thrones na galáxia, assim, né, Drago? São vários confrontos sendo resolvidos ao mesmo tempo ali. E a história, ela se desenrola em diversos núcleos ao mesmo tempo, né? E a forma como o Jeff Lemire e o Dustin vão de um núcleo pro outro é muito sagaz também, né? Porque ele tá desenvolvendo um núcleo, vamos supor, o núcleo onde tá o Team 21. Aí, quando você tá interessadíssimo para aquilo que vai acontecer, ele salta pro núcleo do CGU. Uhum. Aí, logo ele começa a deixar o núcleo do CGU super interessante também, a ponto de você ficar mais interessado nesse novo núcleo do que no anterior. Aí ele salta pro núcleo dos personagens novos que eu mencionei lá, que são meio Chewbacca e Han Solo. A gente não pode dizer quem é esse personagem, é um personagem loiro, misterioso, que a revelação dele é muito boa, então a gente não pode entregar aqui quem é. E aí você começa a se interessar por aquele núcleo também. E aí entra o flashback também. Aí são 4 momentos distintos se passando a história. Aí ele volta pro do Team. E nisso, Danielzinho, você fica ansioso por saber como cada núcleo vai acabar. Nisso, quando você vê, você chegou no final do gibi assim, ó, num palito. Total, Drago. É uma narrativa muito entrecortada, mas super amarrada, muito bem costurada, né? Eles não perdem o fio da meada em nenhum momento. O plot twist é o fim de cada núcleo, assim. Não à toa, Drago. Descender virou um baita de um sucesso de público e crítica. Concorreu e ganhou vários prêmios Eisner aí ao longo dessas publicações. O Ascender também. Agora, cara, o sucesso foi tão grande que os direitos autorais já foram vendidos para cinema e televisão. Então tem grande chance de acontecer uma adaptação como aconteceu com o Sweet Tooth. E a galera que tá curtindo a série Sweet Tooth agora na Netflix, eu recomendo assim com total ênfase que leia o Descender, porque o Sweet Tooth na HQ original tinha um lado mais sombrio, mais pesadão, mais distópico assim, né? O Descender tem muito mais ternura, vamos dizer, do que o quadrinho Sweet Tooth. E então é muito mais próximo do que a série fez com o Sweet Tooth. A série, ela abrandou esse lado sombrio, esse lado pesadão e fez uma coisa mais fofinha. E o Descender tem mais essa cara, sabe? Claro que tem alguns momentos tensos, tem todo o perigo ali que cerca o grupo e tal. Ele é menos pesadão, vamos dizer, né? Você falou do Eisner, né? Eu fiquei de mencionar as premiações para as quais ele está indicado esse ano. Ele está concorrendo por melhor série contínua, né? Com Gideon Falls, que ele também fez pela Image. A Descender ele concluiu em 2018, então claro, não entrou nessa premiação, porque é referente aos trabalhos que ele estava fazendo em 2020. Série limitada, aquelas com começo, meio e fim, né? Poucos números, por Barbalian, Planeta Vermelho. Barbalian, que é um personagem de Black Hammer, então vamos torcer aí para a Intrínseca publicar todos os spin-offs de Black Hammer aqui no Brasil, porque Black Hammer ainda tem mais indicações aqui, ó. Melhor álbum gráfico, melhor reimpressão de álbum gráfico, Black Hammer está concorrendo com a Library Edition, né? O volume 2 do Black Hammer, a edição parruda que está sendo publicada lá fora,
tá concorrendo ao Eisner também. E além disso, tem outro spin-off do Jeff Lemire que também entrou na premiação aqui, né, junto com a indicação de melhor escritor, porque aí entra tudo que o Jeff Lemire produziu no ano anterior, né? Então, nisso ele concorre pelo Barbarian, pelo Coronel Weird, né, o Cosmagog, outro spin-off, né, como eu falei, pelo Questão e pelo Family Tree também, que tá sendo pela Intrínseca, e o Gideon Falls, né, melhor escritor. Tá vendo, caras? Ó, quanta indicação que o Jeff Lemire teve, né? Alguma coisa ele vai acabar garfando, porque ele sempre leva um prêmio ou outro pra casa, né? Não, é um autor impressionante, extremamente vigoroso e não cansa de nos surpreender, Drago. É sempre uma delícia, é sempre um prazer ler um quadrinho do Jeff Lemire. Draguinho, falando um pouquinho da trama aqui do segundo volume, sem dar spoiler pra galera, só pra dar aquela atiçada, né? Como você falou, o Team 21 ele é muito humano, ele é mais humano do que a maioria das pessoas ali no entorno dele, né? Ele é ingênuo pra caramba, ele é bonzinho, preocupado com os novos amigos ali. E a gente viu o cliffhanger que acaba aqui, então logo no começo do segundo vai ter a resolução disso, que a gente vai ver, sem spoiler, tá, gente? A gente vai ver o grupo do Team 21 separados. Parte dele, inclusive o Team 21, eles vão parar na Lua Mecânica, que dá o subtítulo aqui para o volume. E a Lua Mecânica é a sede da Hardwire, um grupo de robôs rebeldes. Ali parece um paraíso para os robôs, porque no mundo, no universo inteiro, em toda a galáxia, os robôs estão sendo caçados, como a gente comentou no comecinho. Só que ali eles são protegidos, então é um refúgio, um lar para todos os robôs que estão perdidos pelo universo ali, né? Para o Team 21 pode funcionar também como um lar, um porto seguro para ele ali, né? E é legal porque eles são taxados pelos demais, pelos seres humanos, como terroristas. Mas eles mesmos se taxam como não, nós somos sobrevivencialistas. Exato. Que a gente vai fazer de tudo que for necessário para a sobrevivência da nossa espécie. E é legal que inclusive eles acreditam, Danny Boy, que existe um sistema em nuvem para o qual todas as inteligências artificiais que são desligadas vão na forma de backup, uma espécie de céu dos robôs. E eles acreditam veementemente nisso, que com isso eles podem ressuscitar todos os robôs que já foram destruídos. Olha só que conceito interessante, cara. E o Dr. Kwon, que está envolvido nessa criação dos robôs, fala, não existe isso não. Mas eles acreditam que tem sim. É muito legal porque ele começa a tratar a questão de divindade entre robôs, entre inteligência artificial, né, Drago? Será que eles cultuam algum deus, sabe? Isso vai ser tratado nesse segundo volume e ele vai desenrolar muito mais nos próximos, né? Danielzinho, boa questão essa, né? Será que eles cultuam algum deus? Olha, essa é uma resposta interessante. A gente não pode dar, mas quando tem uma página dupla, tem várias páginas duplas de impacto nesse quadrinho, né? Mas uma especificamente dentro da Lua Mecânica, você fala, nossa! É chocante. O que vai virar agora? É, revelação. E tem outro conflito muito humano ali que o Jeff Lemire vai desenvolver, que é o fato do Team 21 encontrar o Team 22. Que é um robô igualzinho a ele, né? Ele veio da mesma linha de produção ali. Só que os dois têm criação diferente. Aí o Jeff Lemire vai trazer à tona a questão que é o seguinte, né? O Team 21, ele foi introduzido em uma família que deu muito amor pra ele ali, né? E aquilo aumentou sua resposta empática diante do sentimento das pessoas. Então ele via a dona dele anterior como a mãe, o amiguinho que era o companheiro dele, que ele foi comprado só pra brincar com ele lá, vira o irmão dele, o Andy, né? O Andy tinha um cachorrinho mecânico que era o Bandit, que foi religado e hoje ele considera como um petzinho de estimação. Exatamente, então ele foi perfeitamente incluído no núcleo familiar ali e recebeu muito amor. O Team 22, por sua vez, ele foi comprado para ser um acompanhante de um idoso, né, dito aqui, e pouco tempo depois ele se juntou a esse grupo rebelde, ao Hardwire. E tanto é que ele é apresentado logo no comecinho como o filho do Psius, que é o líder da Hardwire. Então ele teve uma criação bem diferente da do Team 21. Se o 21 tinha esse núcleo familiar, esse amor todo, o 22 ele só cumpriu a função dele e logo depois ele se viu envolvido ali em conflitos mesmo por ser uma organização rebelde perante o universo, vamos dizer, né? A questão é, a humanidade do Team 21 vem de uma alteração na sua programação robótica ou da convivência que ele teve com a família do Andy? Será que ser criado por uma família amorosa foi capaz de mudar sua inteligência artificial de robô? Deu mais sentimento a ele? Isso é muito interessante de pensar, né, Bruno? Vem outra questão aí no fim das contas, né? Interessante mesmo, cara. E a partir desse conflito, desse contraponto entre Team 21 e Team 22,
que a coisa começa a ficar um tanto ameaçadora, né? A Capitã Telsa rapidamente ela percebe ali que o ambiente tem algum mistério, tem alguma coisa ali que tá desgostando ela, tanto é que ela é a favor de dar no pé ali rapidinho, só que o Team 21, por se sentir acolhido inicialmente, ele gosta de ficar lá, né? Ele tá interessado na lua mecânica, em continuar ali, ser um possível lar para ele. Só que essa diferença com o Team 22 que vai mover a trama ali e vai mostrar que a lua mecânica não é tão legal assim, né? E vai ser a surpresa pro desenrolar da série. Pô, bicho, é muito legal, é muito instigante, não tem como parar de ler mesmo, cara. Eu fico abismado com o talento desses caras em contar uma história dessa envergadura com tanto conteúdo, Drago. Tem um momento bacana de conversa entre o Team 21 e o Team 22 que eles vão pro quarto, acho que do Team 22, e começam a brincar de jogos e tal. E o Team 21 fala, eu não sou muito fã de jogos, não. Eu, com o meu irmão humano, eu gostava de ler e criar minhas próprias histórias e tal. Ele, eu também tenho vários livros aqui pra gente ler e tal. Só que os livros dele estão todos no computador. E o Team 21, ele tira um livrinho e fala, eu tenho um livrinho. Nossa, você ainda tem um livro de papel? Que raridade, que negócio esquisito. A mãe do Andy comprou pra gente e tal, e eu carrego até hoje. E é um livrinho sobre um personagem tipo Astro Boy, assim, né? Um personagem robozinho. E aí o Team 22 fala assim, nossa, mas é esquisito ler no papel, parece falso. Nossa, Danielzinho, será que a humanidade vai chegar nesse ponto, né, cara, de abandonar completamente a publicação de papel? Mas que já loucura, tem gente, né, que abandonou, Drago, a gente já vive essa realidade, ela só não é ainda, né, universal, né, mas ela já acontece pontualmente, né? Que doideira, cara. Então, assim, você vê, uma mera cena, um mero diálogo, mas que já causou em mim uma discussão interessante, assim, nossa, olha só, caraca, pra esses robôs aqui, o papel é uma coisa bizarra. Então, olha, é muito interessante mesmo. Vale a pena acompanhar a Descender. É uma pegada bem, bem diferente de Family Tree e de Royal City, as outras duas publicações dele em andamento aqui no Brasil pela Intrínseca, mas ao mesmo tempo tem todas as características que fazem do Jeff Lemire um autor único e um autor muito relevante e um dos principais de sua geração, né, Danielzinho? Exatamente, cara. Sci-fi de primeira qualidade mesmo. Primeira linha mesmo, cara. Com certeza a Intrínseca, após concluir Descender, vai emendar com Ascender, porque faz parte do mesmo universo. E vamos torcer aí para que isso ocorra o quanto antes, para que venham os spin-offs de Black Hammer também, e para que a Intrínseca continue com essas publicações aqui no Brasil e continue proporcionando para nós, inscritos do Pipoca, acompanhar essas séries volume após volume. É um caso inédito aqui, né? A gente acompanhou tudo do Black Hammer, tudo do Oblivion Song, né, do Robert Kirkman que eles publicam, volume após volume. É uma coisa que a gente quase não faz aqui no Pipoca, não dá tempo de fazer isso. Mas graças ao apoio da Intrínseca, a gente sempre pode voltar aqui para continuar discutindo essas obras com vocês. Quando eles lançarem o volume 3, aí a gente vem comentando com spoiler as paradas do volume 1 e do volume 2, né? Hoje a gente preferiu se manter fora dos spoilers para realmente vocês serem introduzidos na série aí e aproveitarem dela ao máximo. Podem ir na fé, galera, com o link que está na nossa descrição para dar uma moral aqui pro nosso trabalho. Deixa o like e se inscreve no canal também. Toda quarta, sexta e domingo nós estamos aqui, sem contar os dias extras. Né, Danny Boy? É isso aí, falou e disse, meu amigo Drago. Até mais, hein? Eu quero chegar em casa pra pegar o meu volume físico, Danielzinho. Porque eu tive que ler no PDF da Intrínseca, porque eu não tô em casa. Você tá então, na casa da sua família, no seu antigo quarto aí, né? Não é meu antigo quarto, não. Esse aqui é o quarto da minha irmã. Sei. Quero voltar pra casa. Falou, galera. Valeu, tchau.